A paz, irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao nosso estudo no profeta Daniel. E hoje eu ainda vou estar falando no capítulo número 1. Vou estar falando sobre aquela experiência de 10 dias, onde 10 dias Daniel e seus amigos foram experimentados, foram provados. Eu não sei se os irmãos lembram, mas nessa parte em que eles são experimentados por 10 dias, o rei, ele havia determinado a comida deles. Porém, Daniel, ele propôs firmemente no coração não se contaminar com as finas iguarias que o rei determinou, nem com o vinho que ele bebia. Isso traz uma mensagem muito importante para nós, porque nós vemos que Daniel ele propôs firmemente no seu coração não se contaminar com Babilônia. E em Apocalipse 17, nós vamos aprender que a Babilônia é este mundo de hoje. Não somente uma cidade, mas que todas as nações, elas tomaram a aparência da Babilônia. Porque em Daniel, no capítulo 2, quando nós vemos aquela estátua, que ela ali representa vários reinos, e nos pés da estátua representa uma união de nações, nós vemos que a cabeça da estátua, que é de ouro, é Babilônia. E Babilônia quer dizer confusão. Então, ali mostra que aquela imagem, que ela é imagem do anticristo, Babilônia é a cabeça, a mentalidade das nações seria uma mentalidade babilônica, uma mentalidade de confusão. E o que nós temos visto no mundo nos dias de hoje, vê como a verdade tem sido distorcida nos nossos dias, vê como nos nossos dias o mundo tem mudado a verdade do Evangelho e transformado e tentado transformar em mentira, tem feito o certo se tornar errado e o errado se tornar certo. Até mesmo nós temos visto na política uma falsa aparência de que um lado trabalha para Deus e o outro lado não, de que a direita trabalha para Deus e a esquerda não. Mas na verdade, direita e esquerda ambas trabalham para a mesma mentalidade babilônica que está sendo formada nas nações. A única diferença é a estratégia com a qual o espírito do anticristo tem agido nos dois braços, esquerdo e direito. É por isso que nós vamos ver na palavra do Senhor que nós não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Um grande exemplo que nós temos disso é lá no início não tão no início do Império Romano, né? Mas ali mais no início da igreja, onde ainda tinha os apóstolos, nós vemos que Nero, ele fez uma perseguição implacável contra a igreja. Ele lançava a igreja para os leões, ele crucificava e queimava cristãos vivos.
E nós vamos ver relatos de que soldados e centuriões, eles, ao verem o testemunho dos cristãos, eles se convertiam, porque eles viam a fé deles, viam o bom testemunho que eles davam e viam que aqueles homens não eram dignos nem de serem presos, quanto mais mortos com a crueldade que eram mortos. E eles estavam se convertendo. Então, mesmo com aquela perseguição implacável contra a igreja, estava dando fruto. E Satanás, ele viu isso. Então ele mudou a estratégia, porque já que a estátua tem 2 braços e 2 pernas, por que eu vou trabalhar somente de uma forma? Eu posso trabalhar de 2 formas, eu posso trabalhar de várias formas. Então foi levantado Constantino, que acabou com a perseguição contra a igreja, deu a liberdade de culto para as pessoas, e o resultado foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que distorceu completamente o Evangelho, conduzindo o povo à idolatria, desviando completamente da doutrina de Cristo e de tudo que foi ensinado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. E isso seduz muitas pessoas até os dias de hoje. Muitas pessoas, elas preferem continuar com a religiosidade, mesmo vendo na palavra de Deus que a palavra é contra toda esta idolatria, do que darem ouvidos à palavra do Senhor. Porque nos 10 mandamentos Deus fala claramente que não é para seu povo fazer imagem de escultura em semelhança nenhuma, nem no que há em cima no céu, embaixo na terra ou no mar debaixo da terra. Se Deus disse que não é para fazer imagem de escultura em semelhança nenhuma, como que eu posso dizer que a imagem do Filho de Deus eu posso fazer? A imagem de Maria e dos outros santos eu posso fazer? Eu estou distorcendo a palavra de Deus quando eu digo isso. Também nós vamos ver naquele texto que eu mostrei, eu não me lembro se é em Deuteronômio 6 ou se é Deuteronômio 4 agora, porque me fugiu a memória. Mas eu acredito que seja Deuteronômio 4. Aonde Deus não deixou que o povo visse a sua própria imagem, visse a semelhança de Deus como Deus é quando Deus falou com eles no Monte Sinai, para que o povo não fizesse uma imagem de escultura na semelhança de Deus. Então, se Deus disse que não permitiu que o povo visse a sua imagem, visse a sua semelhança, para que eles não fizessem uma imagem de escultura na semelhança dele, como que eu posso dizer que eu posso fazer uma imagem de escultura à semelhança de Deus? Eu não posso fazer isso. Eu estou distorcendo o Evangelho quando eu digo algo desse tipo. E muitas outras coisas estão distorcidas. E isso foi a artimanha de Satanás, dando liberdade ao povo para cultuar a Deus. Ele distorceu o Evangelho de Deus. Ele levou as pessoas para um outro evangelho que não o evangelho verdadeiro. Então vê como que nós estávamos aqui no Brasil. Todo mundo falando da liberdade de culto que era proporcionada pela direita. E agora que entrou a esquerda, as pessoas estão falando da perseguição contra o Evangelho. Mas
Reparem na história. O povo de Israel, na época dos juízes, enquanto havia um juiz na terra comandando, guiando o povo no evangelho, guiando Israel, que era a igreja no Antigo Testamento, na palavra de Deus, eles eram fiéis. E se mantinham fiéis até certo ponto. Mas quando aquele juiz morria e o povo se mantinha em tranquilidade, eles se desviavam da palavra do Senhor e vinham os inimigos contra eles. Vinha perseguição, vinha fome, vinha as dificuldades. Nessa hora, eles se arrependiam, se voltavam para Deus e Deus levantava outro juiz e livrava o povo. E esse ciclo durou muitos anos. Depois vai vir a época dos reis, a época de Nero, como eu falei. Vê que enquanto Nero ele estava perseguindo o povo, a igreja estava dando fruto. Quando parou de ser perseguida, o evangelho se perdeu, fazendo a corrupção total do evangelho de Cristo, mudando a verdade de Cristo em mentira. E nisso nós podemos ver que a igreja ela se sentia tranquila enquanto a direita estava no poder. Mas agora que está à esquerda, eles estão preocupados, falando que devemos orar mais, devemos jejuar mais, devemos clamar mais a Deus, devemos nos voltar mais para Deus. Repararam que na questão da comunhão da igreja com Deus, a esquerda no poder acaba sendo melhor para a igreja? Porque eles se humilham mais diante de Deus? Agora, quando sentem que tudo está tranquilo, andam de qualquer jeito. Então, irmãos, nós devemos atentar e despertar para a verdade e andar no caminho com um propósito firme, como Daniel tinha esse propósito firme de não se contaminar com a Babilônia, e no nosso caso é não se contaminar com este mundo. Deixar as coisas deste mundo para lá e nos ver diante deste mundo como forasteiros e peregrinos que somos. Porque a partir do momento que nascemos de novo, já não somos mais cidadãos da terra, mas somos cidadãos do céu. Então não podemos mais, não devemos mais declarar que a nossa pátria é terrena, mas sim que a nossa pátria é celeste. É esse o entendimento que nós devemos ter. Paulo ele ensinou isso aos Gálatas. Ele disse que nós pertencemos a Jerusalém do alto e não a Jerusalém da terra. Então entendem o que o apóstolo Paulo estava ensinando? Até porque, biblicamente, se nós fôssemos falar de uma nação, de um país, seria Israel e Jerusalém e não o Brasil. Porque Jerusalém é a cidade do grande rei, a cidade aonde Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Mesmo assim, a Jerusalém terrena, ela está com a aparência da grande Babilônia também. Ela não está diferente das nações. E se não fosse Deus dizer através do profeta Zacarias que ele vai derramar um espírito de graça e de súplica, no qual eles vão se arrepender e com lágrimas eles vão buscar o perdão de Deus, Jerusalém não seria restaurada.
mas Deus ele prometeu que ele escolheria Jerusalém outra vez. Então veja, Deus escolheu Jerusalém no passado, mas ele promete: eu escolherei Jerusalém outra vez. É por isso que Jerusalém não será destruída como a grande Babilônia, que são as nações, que serão destruídas, que beberão do cálice da ira de Deus. Então nós não pertencemos a essa pátria, não devemos nos deixar contaminar com esse mundo, porque pertencemos a uma pátria superior, nos céus, com Cristo Jesus. Devemos também ter o entendimento que Esaú, ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida. E veja que Daniel, ele não quis se contaminar com a comida que o rei ofereceu. Muitas pessoas nos últimos dias, quando o anticristo realmente assumir o poder, por causa de comida e bebida, abandonarão a fé, negarão a fé. Porque aquele que não tiver a marca da besta não pode comprar nem vender. E se alguém não compra nem vende, não come nem bebe. Daniel capítulo 11, versículo 32 está escrito: aos violadores da aliança. Os violadores da aliança são aqueles que cometem apostasia, que abandonam a fé. Diz: aos violadores da aliança, ele é o anticristo, com lisonjas o perverterá. Mas aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os que conhecem a Deus são aqueles que conhecem verdadeiramente o Evangelho de Cristo, que não se deixam contaminar com falsas doutrinas, com falsos ensinos, mas buscam em Deus a sabedoria que vem do alto e o entendimento completo da verdade, para andar retamente em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, porque a direita e a esquerda são desvios que nos afastam do reto caminho de Deus. Então, irmãos, nós vemos isso na palavra, que nós não devemos nos deixar contaminar por estas coisas, mas devemos nos fortalecer em Cristo Jesus. Como Paulo disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus, ele disse que vai abalar o céu e a terra, mas aquele que se revestir de toda a armadura de Deus, esse permanecerá inabalável. Isso está em Efésios 6, a partir do versículo 10. Pedro, ele vai dizer: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos do mesmo sentimento, do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne venceu o pecado. Ou seja, se eu devo me armar do mesmo pensamento, o que isso quer dizer? Que se Cristo sofreu na carne, a igreja também sofrerá na carne, para vencer o pecado. São todos que vão morrer na grande tribulação? Não. Nem todos estarão vivos até a grande tribulação começar. Mas aqueles que estiverem vivos até o tempo da grande tribulação, eles devem estar armados e não desarmados. Eles devem estar revestidos da armadura de Deus e não despreparados para aquele momento, para acabar negando a fé por estarem fragilizados e sem entendimento,
sem conhecimento. Por isso nós devemos nos preparar, nos fortalecer a cada dia e buscar compreender o Evangelho de Cristo, buscando a sabedoria do alto que Cristo pode nos dar. Então a Ele devemos pedir, a Ele devemos clamar. Tiago escreveu que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não joga na cara. Deus, ele não lança na face de ninguém o fato da pessoa faltar sabedoria. Pelo contrário, ele fala: pede que eu te darei. Se te falta sabedoria, pede que eu te darei. Então, irmãos, aqui Daniel ele vai falar para que experimente eles por 10 dias. E está escrito desse jeito. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e deem-nos legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam mais robustos do que todos os jovens. Então veja, eles foram experimentados 10 dias. Essa experiência dos 10 dias que eu quero pegar com os irmãos. Porque veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a igreja de Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então veja, já 2 textos que nós vimos aqui os 10 dias. Em Daniel no capítulo 1 e Apocalipse capítulo 2. Deixa eu ler agora com os irmãos Levítico 23, do 23 ao 27. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Então aqui, no dia 1 do 7º mês, um memorial com sonidos de trombetas, ou seja, a festa das trombetas. Indo para o versículo 26, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. Então veja, no dia 1 do 7º mês, festa das trombetas. No dia 10 do 7º mês, dia da expiação. Como eu expliquei no primeiro vídeo, as 4 primeiras festas elas se cumpriram.
entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, a sua ascensão ao céu e o derramar do Espírito Santo. Se você não viu, basta olhar o vídeo de Daniel capítulo 1, que vai ter a explicação dessas 4 primeiras festas. Por quê? Essa palavra festas, como foi explicado no primeiro vídeo, é a palavra moed. E a palavra moed, ela significa tempos determinados. Então, os 4 primeiros tempos determinados pelas festas, ou seja, as profecias, a obra que seria realizada em Cristo, se cumpriram na sua primeira vinda. Faltam 3 festas para se cumprir. 2 festas acontecem nos últimos 7 anos daquela profecia das 70 semanas de Daniel, que falta 1 semana para se cumprir. 1 semana são 7 dias, e esses 7 dias proféticos são 7 anos. Então 2 festas acontecem nesses últimos 7 anos, que é a festa das trombetas e o dia da expiação. E o profeta Zacarias nos ensina que a festa dos tabernáculos, que é a terceira que falta para se cumprir, é o milênio do reinado de Cristo, ou seja, os 1000 anos em que Cristo reinará com a sua igreja. Tendo isso em vista, vamos ver o que está escrito aqui no profeta Isaías capítulo 29. Diz assim: Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Dependendo da tradução, vai estar escrito Leão de Deus, e que inclusive é a tradução mais correta. Então a tradução estaria: Ai do leão de Deus, cidade leão de Deus em que Davi assentou o seu arraial, no caso, Jerusalém. Aí diz: acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então veja aqui o que o profeta começa dizendo. Ele fala que deve-se deixar que as festas completem o seu ciclo. Lembra que eu falei que as 4 primeiras se cumpriram? Faltam 3 para se cumprir? Olha o que ele continua dizendo. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem seu ciclo. Então porei o leão de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ele será para mim verdadeiro leão de Deus. Deixai as festas que completem seu ciclo, então porei o leão de Deus em aperto. No primeiro vídeo eu mostrei que Jerusalém ela será cercada, sitiada pelo anticristo. Então, quando nós vemos aqui Deus falando para deixar as festas irem cumprindo os seus ciclos, seus tempos determinados, ele está falando que conforme os tempos determinados das festas vão se cumprindo, a cidade de Jerusalém ela será posta em aperto, ela será cercada. É aquilo que eu já falei em outros vídeos. O norte de Israel
vai guerrear contra o sul e o norte subjugando o sul, eles vão dominar Jerusalém, vão cercar por todos os lados. Porque quando tiver essa guerra do norte contra o sul, porque assim, na profecia de Daniel 7 nós vemos que um chifre pequeno vai se levantar e ele vai abater 3 chifres. Ele não vai matar esses 3 chifres, porque em Apocalipse nós vamos ver que continuam sendo 10 chifres na besta. Ele vai apenas subjugar, porque esses 3 não vão concordar com ele, não vão estar de acordo. Então, por meio de guerra, ele vai ter que subjugar esses 3. Quando ele fizer guerra contra o sul para subjugar esses 3, então nós vamos ver os países que têm aliança se unindo. Aí vai ser a guerra do norte contra o sul, tendo como centro ali Jerusalém, mas aí as nações que têm aliança no leste e no oeste. Então, guerra mundial, norte, sul, leste e oeste, os 4 cantos da terra. Nesse momento, é aquilo que nós vemos, falando dos 4 ventos do céu que agitam o grande mar, porque é as nações em guerra. Porque ventos também significam guerras. Nisso, irmãos, nós vemos ali o início da festa das trombetas, com a pregação das 2 testemunhas, que está representado nas 2 casas de Israel, que são representados por judeus e gentios, não só judeus, mas judeus e gentios, que estarão pregando na unção e no espírito de Moisés e Elias. Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso. Só você procurar na playlist do canal vídeos falando sobre as 2 testemunhas. Vai ter na pasta do Apocalipse, vai ter em outras pastas também. Os vídeos que eu explico sobre as 2 testemunhas, eu explico com textos essas coisas. Aqui eu estou dando um resumo. Então esses últimos 7 anos, eles vão estar dentro aqui desses 10 dias proféticos. Porque é o período entre a festa das trombetas e a festa e o dia da expiação. Porque a festa das trombetas é onde começa a preparar o povo para o dia da expiação. A festa das trombetas, ela é a festa que prepara o povo para o dia da expiação. E o toque de trombeta, ele é comparado como vozes de trombetas. Então, quando nós vemos isso, e nós vamos para Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 15, veja o que vou ler primeiro o capítulo 10 de Apocalipse, no versículo 7. Veja o que diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta. Então viu aqui a comparação entre voz e trombeta? Aí diz: cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O toque da 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta,
e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Existem pastores que dizem que essa sétima trombeta não é a última trombeta com a vinda de Jesus. Não é a última trombeta que Paulo fala, porque querem sustentar doutrinas de homens que falam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas Daniel e seus amigos foram experimentados por 10 dias. Jesus ele falou com a igreja de Esmirna que eles não deveriam temer o que estavam para passar, mas que eles sofreriam tribulação de 10 dias. Então, como que eu posso dizer que a igreja não vai enfrentar a grande tribulação? Isso porque está falando aqui, claramente, no toque da sétima trombeta, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ou seja, ele assumiu o poder e passou a reinar na sétima trombeta. Então, como que essa trombeta aqui não é a última trombeta? Viu a incoerência na pregação? Porque é na última trombeta que o Senhor passa a reinar. E aqui está dizendo que ele passou a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Não é na última trombeta que os mortos são julgados? Como então que essa não é a última trombeta? Para se dar galardão aos teus servos, os profetas. É na última trombeta que se entrega galardão aos santos e aos que temem seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Isso é na última trombeta. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Viu aqui que foi vista a arca da aliança? A arca da aliança, ela é vista na antiga aliança, ela era vista somente no dia da expiação. Deus ele fez essa referência na sétima trombeta justamente para que nós conectássemos o dia da expiação com o dia da sua vinda. Porque é nesse dia em que os pecados da terra são expiados. Jesus ele fez expiação por nós na cruz. Mas nós ainda pecamos. É por isso que ainda tem o dia da expiação para se cumprir. Porque é o dia em que nossos pecados verdadeiramente serão expiados. Receberemos corpos glorificados. E nunca mais os desejos da carne dominarão sobre nós. Terão efeito nenhum sobre nós. Por causa que os pecados serão completamente expiados de nós
porque receberemos um corpo de glória para reinar com Cristo, para ser seus reis e sacerdotes, para ser como os anjos. Então, irmãos, nisso nós vemos que a sétima trombeta, quando ela toca, é o tempo para que o Senhor assuma o reino, e é nesse tempo que é vista a Arca da Aliança, o dia da expiação, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 24, o Senhor Jesus fala disso. Só que no lugar dele falar será vista a Arca da Aliança, no lugar de Jesus dizer que nós veremos a Arca da Aliança em Mateus 24, ele disse: será visto no céu o sinal do Filho do Homem. Foi essa a diferença de Mateus 24 para Apocalipse 11, versículo 19. Porque em Apocalipse ele está revelando mais coisas. Por isso que ele usou ali a palavra Arca da Aliança. Mas em Mateus 24 ele fala das mesmas coisas e ele diz que será visto no céu o sinal do Filho do Homem. E nós vemos o quê? Que a festa das trombetas, em Apocalipse não tem 7 trombetas? É preciso tocar-se a primeira trombeta e a última. E é isso que a festa das trombetas está anunciando. Desde o toque da primeira trombeta até o toque da última trombeta, que dá com o dia da expiação e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que esses 7 anos finais, eles se encaixam nesses 10 dias. Eu espero que os irmãos possam ter compreendido a mensagem, que ela possa ter falado ao seu coração e que possa ter aberto mais o seu entendimento para edificação. Porque nesses 10 dias estão profetizados 7 anos. 7 anos onde a igreja é experimentada, é provada, aonde a igreja passa por tribulação, mas no final deles, aqueles que permanecem firmes, como Daniel e seus amigos permaneceram, receberão um galardão do Senhor. Talvez você se pergunte, mas por que é necessário que a igreja esteja aqui na terra na grande tribulação? Mateus 25 vai dizer que a igreja, ela dorme. Que a igreja são 10 virgens que estão dormindo. E que elas acordam na hora que escutam o grito da meia-noite. Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós vamos ver 7 igrejas. 5 dessas igrejas têm repreensão sobre elas, e 2 estão irrepreensíveis, que são os 2 candeeiros em pé diante de Deus, que aparecem aqui em Apocalipse 11. Esses 2 candeeiros em pé faz referência às 2 testemunhas, que é uma parte da igreja que estará acordada e com a unção e o espírito de Moisés e Elias sobre eles. Já as outras 5 igrejas
que recebem elogio e repreensão, representam as virgens que estão dormindo. 5 igrejas. Nós vemos 5 virgens prudentes e 5 loucas. Essas 5 prudentes e 5 loucas estão dentro dessas 5 igrejas que estão com elogios e reprovações. E quem é que dá o grito da meia-noite para despertar elas? As 2 testemunhas, aquela porção do povo de Deus que está acordado com a unção e o espírito de Moisés e Elias sobre eles. Eles é que vão tocar trombeta e despertar as virgens. As 2 testemunhas, elas vão estar tocando trombeta. E como as 2 testemunhas, elas fazem parte da igreja, judeus e gentios, é a igreja que toca trombeta. Por isso que fala, ao anjo da igreja escreve. O anjo da igreja é mensageiro da igreja. Então, irmãos, os mistérios de Deus estão sendo revelados para nós para nos despertar. Porque os dias estão próximos. Então, que Deus abençoe cada dia mais a vida dos irmãos, que essa mensagem possa ter edificado a cada um de vocês, e até a próxima mensagem no nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ser edificadas. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém.